Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente. Então vamos continuar e finalizar esse assunto sobre morfologia de raízes, tá? Na aula passada eu falei sobre exemplos de raízes aéreas, então hoje na sequência vamos falar de raízes subterrâneas, aliás, né? São a maioria que ocorrem na maioria das espécies de plantas. Acontece que normalmente são muito parecidas, então não tem muitas diferenças, não tem muitas classificações como a gente viu lá em raízes aéreas. Então, por exemplo, raízes subterrâneas, elas podem ser axiais ou pivotantes. Eu já mostrei como é que é isso, né? Já mostrei a sua estrutura. Então é aquele exemplo de plantas que tem uma raiz que se destaca e que depois vai se ramificando. E daí então existem as raízes que são ramificadas, né? A gente já viu também diversos exemplos disso, que podem se ramificar diversas vezes, né? Então secundárias, terciárias e assim sucessivamente. Acontece isso em um grupo de plantas chamado de Eudicotyledôneas, que eu vou definir mais adiante, mas que é característica de todas as espécies, aliás, da maior parte das espécies desse grupo de plantas. Raízes fasciculadas. Eu já defini também, são aquelas raízes em que a gente não distingue um eixo principal, né, ou uma raiz pivotante, que é o que acontece, né, com mais frequência nas monocotiledôneas. Ok? Então, basicamente, falta a gente definir aqui as raízes tuberosas, que são aquelas raízes que têm características especiais de acúmulo de reservas. Raiz tuberosa, ela pode ser tanto a raiz principal, ou seja, a axial, ela pode ser adventícia, pode ser secundária e todas as outras ramificações. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para a gente ver como isso pode variar. Mas sempre em que uma raiz se dilata, se dilata muito para acumular reservas, ela é classificada como raiz tuberosa. E por fim eu vou mostrar aqui alguns exemplos de raízes aquáticas que é bem simples de entender. O que é raiz aquática? É raiz de plantas aquáticas, ou seja, elas estão adaptadas a viverem num ambiente debaixo d'água. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos e comentar um pouco quais as adaptações que devem ocorrer para essa situação. Então vamos lá. Raiz tuberosa sendo a raiz principal. Então aqui a gente está vendo exemplo de beterraba e de cenoura, ok? Qual que é a raiz que é tuberosa na beterraba e na cenoura? É exatamente a raiz axial ou raiz pivotante. Então é ela que aumenta de tamanho para acúmulo de reservas. É bem fácil de você observar isso na planta, né? Quem já observou aí qualquer uma dessas duas ou alguns outros exemplos de plantas, vocês vão ver que o que se destaca como raiz, até inclusive apresentando alguns pigmentos, né, que servem como reserva também, no caso delas, é a raiz principal. E daí, né, surge a parte aérea. A raiz principal ela pode se ramificar, então isso acontece tanto na beterraba quanto na cenoura, quanto em outras plantas. É comum que quando você colhe a cenoura, você vê que tem ramificações, né, tem raízes laterais aqui saindo da raiz principal. No caso da beterraba dá para observar também, que é o que normalmente o pessoal retira para comercializar o produto, tá? Mas na planta original ela se ramifica normalmente como uma raiz pivotante se ramifica em qualquer planta, ok? Então é bem simples de entender essa estrutura de raízes principais sendo tuberosas. No caso de raízes secundárias, podem ser tuberosas também. Então no caso da batata doce, a raiz principal ela não se torna tuberosa, mas as suas ramificações, que são as secundárias, elas aumentam de volume para acumular reservas, que aí no caso da batata doce é principalmente amido. Então essa região aqui, né, a raiz secundária é que é a tuberosa, é diferente da cenoura e da beterraba, que é a raiz principal. E no caso dessa planta aqui, chamada de dália, a raiz que é tuberosa são as raízes adventícias. Lembra, né, que eu já defini bastante aqui o que é raiz adventícia. São as raízes que saem de outra parte sem ser a raiz principal. Na maioria das vezes saem do caule. Então vocês estão vendo que nessa planta
as raízes estão saindo do caule e estão acumulando reservas, né? Estão se tornando tuberosas. Dá para observar também que a própria raiz que é tuberosa se ramifica, né? Vocês estão vendo algumas outras raízes mais finas, e existem também algumas outras raízes adventícias que não são tuberosas. Por quê? Tá? É bem simples, mas às vezes a gente não se toca muito sobre esse ponto. Além de acumular reservas, as plantas precisam continuar fazendo seus processos de absorção de água e de nutrientes minerais. Então, além de ter raízes envolvidas no acúmulo de reservas, tem que existir também raízes envolvidas no acúmulo de água e nutrientes minerais. Ok? A planta precisa se manter funcionando, fazendo todo o seu processo metabólico. Então, a gente vai sempre observar, né, no caso de plantas com raízes tuberosas, a gente sempre vai observar os dois tipos. O tipo envolvido no acúmulo de reservas e o tipo envolvido na absorção de água e nutrientes. E as raízes tuberosas em si, elas também podem absorver água e nutrientes minerais, só que elas não estão... a função principal delas não é absorção, é acúmulo de reservas, tá? Mas elas também podem absorver. Bom, e existem casos em que a raiz principal e as suas ramificações são tuberosas. Eu estou colocando aqui o exemplo dessa planta. Isso aqui não é muito comum no reino vegetal, né? Entre os grupos de plantas que produzem raiz tuberosa, isso aqui é mais raro, mas existem casos da planta ter tanto a raiz principal quanto as suas ramificações também sendo tuberosas, né? E aí a gente está vendo esse exemplo aqui, né? No livro tem o esquema do desenho para isso, mas eu preferi colocar uma foto da planta porque ajuda também a gente a observar, né? Que às vezes a gente está na natureza, coleta uma planta dessa e não entende bem a estrutura, porque só observou o desenho, né, e não conseguiu compreender bem ali. Por isso que eu prefiro colocar fotos aqui nas aulas, e aí nos livros vocês observam os esquemas para tentar entender essa estrutura. Bom, e raízes aquáticas? São raízes de plantas que ficam abaixo d'água, né? Aliás, as raízes ficam abaixo d'água, né? Normalmente as folhas ficam acima para poder fazer fotossíntese, coletar mais luz. Então é bem simples de entender. Então são raízes adaptadas ao meio aquático. Elas fazem o processo de absorção de água e nutrientes tranquilamente. Mas lembrem quando eu falei sobre raízes de plantas de mangue. Para que plantas possam absorver água e nutrientes, principalmente nutrientes minerais, precisa haver energia, e essa energia é produzida pela respiração aeróbica. Então, no ambiente aquático, essas plantas elas precisam transportar oxigênio até as raízes aquáticas. Tá? Tem que ter um jeito de transportar oxigênio aqui. Então, normalmente o oxigênio ele é capturado na parte aérea, e existem tecidos que formam uma estrutura chamada de aerênquima. Vocês vão ver isso em detalhe em anatomia vegetal, que transportam, né, que tem essa função de transportar o oxigênio até a raiz que está abaixo d'água. E aí ela vai poder, né, tendo oxigênio, ela vai fazer respiração aeróbica, vai poder absorver os nutrientes que estão dissolvidos no meio aquático e vai poder absorver água também. A aerênquima existe inclusive nos pneumatóforos e nas raízes suporte de plantas de mangue também. Tá? Eu esqueci de comentar na aula passada, mas é exatamente aquele tecido que leva o oxigênio até a parte que fica num local alagado, lá no caso do mangue, e num local totalmente debaixo d'água, no caso de plantas aquáticas. Existem raízes de plantas aquáticas que elas ficam flutuando na superfície. Aqui a gente está vendo dois exemplos, entre eles o aguapé, que é muito comum na nossa região. A gente vê muito essas plantas aqui em rios, principalmente quando a água está parada, aí eles vão se acumulando em determinado local. Isso daqui tem uma importância de limpeza da água, né? Então tem muita gente testando isso daqui para retirada de impurezas, né? Material ali na água que possa causar danos, inclusive até doenças. Então essas plantas retiram, absorvem através das raízes, e é utilizada inclusive até no tratamento da água, tá? Para finalidades de tratamento mesmo, para depois consumo ou utilização na agricultura.
Então, porque elas têm esse processo de filtragem. Como elas têm que retirar nutrientes para a sua manutenção, elas acabam retirando muito material do meio aquático que possa causar problemas, né, para as pessoas ou até para outros plantios. Bom, então essas raízes que ficam flutuando, aliás, existe esse tipo de raiz que ela fica flutuando, que ela fica em contato direto com a água, e existe um tipo de raiz aquática que ela fica no ambiente aquático, só que ela fica fixa no solo, que é o caso das plantas aqui Ninfea e Victoria amazônica, que é a Victoria regia, que a raiz, a planta fica fixa no leito do rio, mas essa raiz ela também é classificada como aquática, porque esse ambiente aqui é um ambiente encharcado, né? Está debaixo d'água. Então tem que ter toda a estrutura de transporte de oxigênio também até a raiz, para que a planta possa continuar absorvendo nutrientes minerais, mas aí ainda assim ela é classificada como aquática. Ok? Então é bem fácil de entender nessa estrutura, basta a raiz ficar abaixo d'água que ela é classificada como raízes aquáticas. Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos que eu mesmo coletei de plantas para a gente entender em situações naturais como é que faz esse processo de classificação. Como a gente não está podendo fazer isso pessoalmente, né, que aí eu fazia com os alunos lá nas nossas aulas, então eu acho que é bem tranquilo para vocês também fazerem observações e entenderem tudo que a gente já vem observando aqui na nossa disciplina. Porque essa disciplina ela tem uma finalidade muito de ser prática, né? Da gente estar estudando as estruturas e ao mesmo tempo estar observando na prática nas plantas. Então, como por enquanto a gente não está podendo fazer isso, aí eu vou tentar complementar essa parte através de fotos de plantas que eu mesmo coletei e eu mesmo observei, ok? E aí eu fiz a classificação baseado no que tem aqui no nosso livro texto da disciplina. Então, por exemplo, essa planta aqui, chamada de Crotalaria juncea, ela tem uma raiz de origem normal, ou seja, é uma raiz que surgiu lá do embrião. Como é que eu sei isso? Tá? Às vezes a gente observa de cara, porque se a planta tem raiz pivotante, aí ela tem raiz normal. É a raiz que já estava pré-formada lá no embrião. O habitat é subterrâneo, porque eu sei que eu coletei a planta. E ela é do tipo pivotante, eu estou observando aqui, né? Que tem uma raiz pivotante que se ramifica depois. Ela até se quebrou um pedaço, né? Quando eu puxei, porque ela vai numa profundidade muito maior aqui no solo. Mas é difícil, sempre é difícil coletar raízes sem quebrar alguma coisa, né? Mas a gente consegue observar a estrutura. Ok? Então aqui é bem tranquilo. Então aqui mais um exemplo de planta com raiz normal, ou seja, raiz que se formou lá na semente. Porque eu sei disso, né? Porque ela é uma raiz pivotante. E ela também é subterrânea, né? Eu coletei a planta e observei isso daqui lá. Isso aqui é a quebra-pedra. É bem comum, né? Em diversos locais, né? Provavelmente vocês têm alguma dessas aí perto da casa de vocês. Vocês conseguem observar isso. Ok? Então aqui, planta com raiz adventícia. Esse daqui é o capim-pé de galinha, que também é muito comum em diversos locais. Como é que eu sei que é adventícia? Aqui já pode causar alguma confusão. Eu sei que é fasciculada, tá? Dá para observar que é fasciculada porque eu estou observando aqui o sistema radicular dela e eu estou vendo que não tem nenhuma raiz que se destaca. Todas elas estão tendo mais ou menos o mesmo tamanho e estão concentradas próxima à superfície, né, num determinado local. Lembro, né, que quando eu defini raiz fasciculada eu falei exatamente isso. Então nesse caso aqui, eu sei que é adventícia porque eu fui pesquisar, tá? Na verdade eu já entendia mais ou menos que as gramíneas produzem apenas raízes adventícias, né? Só produz a raiz principal quando germina, mas logo depois ela atrofia. Então, como eu conheço o grupo de plantas, eu já entendi mais ou menos. Mas se você coleta pela primeira vez, você vai até entender que é fasciculada, mas você não pode ser que não tenha certeza de ter uma raiz principal ali que ainda existe, tá? Que persiste por algum tempo. Então tem que observar isso, né, na classificação. Mas aqui, como eu conhecia, né, então eu classifiquei como planta com raiz adventícia, subterrânea, porque foi o que coletei, e do tipo fasciculada. Ok? Então você vê que é bem simples, né? Então, como eu falei, essas observações a gente fazia mesmo na prática, né, na nossa disciplina,
mas eu espero que isso aqui seja possível, né, para complementar o que a gente via lá. Aqui é a grama comum, chamada grama esmeralda, que ela tem raízes. Aqui é bem fácil de eu entender que é raiz adventícia, não preciso nem de chegar a olhar nada de classificação. Por quê? Porque essa estrutura aqui, que está na horizontal, tá? Essa parte mais branca aqui, isso aqui é um caule subterrâneo. Quando eu falar sobre caules, eu vou explicar que tipo de caule é esse. Então, todas essas raízes aqui, elas estão saindo do caule, ou seja, não resta dúvida de que elas são adventícias. São subterrâneas também, porque elas ficam, essa parte, o próprio caule fica abaixo do solo, né? Só o que sai são as folhas. Quem já viu grama em detalhe, vocês sabem, né, que é assim. Então ela vai crescendo aqui e aí vai produzindo novas folhas, novas ramificações contendo folhas e novos locais contendo raízes do tipo fasciculada, tá? Ficou muito claro aqui porque eu peguei raízes bem novas, mas com o tempo elas vão ficando bem parecidas, como no caso aqui do capim-pé de galinha. Ok? Então é bem tranquilo, né, a classificação até aqui. Eu vou mostrar aqui mais alguns exemplos. Isso aqui é uma planta bem comum em jardins, que ela é da família Botanicaraceae. Então ela tem uma raiz aérea, né? Então o habitat dela é aéreo. Está aqui a raiz, né, branquinha aqui na parte de cima. E ela é adventícia. É bem tranquilo saber por que é adventícia, né? Porque isso aqui é o caule da planta. A raiz não está na parte lá de baixo do solo. Quando ela germina por semente, até a raiz começa abaixo do solo. Mas como eu peguei aqui apenas a parte do caule, então eu sei que é uma raiz aérea do tipo adventícia. Então, raiz aérea do tipo grampiforme, eu já comentei, né, nessa parte de raiz da nossa disciplina, até já mostrei uma foto, essa foto aqui, aliás, para vocês. Então a gente tem, eu tô levando em conta apenas essa parte menorzinha aqui, né, que está ligada à parede. Então essa raiz aqui é adventícia, ela é aérea do tipo grampiforme. Adventícia por quê? Porque está saindo do caule, né? Então não vou nem mais repetir isso. Tem um outro tipo de raiz que está saindo aqui, que ela é aérea também, que ela não é grampiforme, mas às vezes ela produz umas estruturas grampiformes também, umas ramificações, né? Aliás, grampiformes, que não dá para ver aqui nessa foto. Ok? Então essa é a jiboia, né, que eu já mostrei. E aqui a tiririca, que é uma planta bem comum também, né, que é uma planta daninha que causa problemas aí para diversos plantios, que ela tem raiz do tipo adventícia, apesar de que na minha foto não ficou muito boa, mas a gente conhece, né, e se você coletar essa planta com cuidado, dá para observar isso. Ela é subterrânea, fasciculada e tuberosa, tá? Então dá para ver aqui os tubérculos, né, formando-se nas raízes adventícias. Isso aqui se forma em uma profundidade muito maior, só que é muito difícil você conseguir coletar, porque aí ela vai se quebrando e vai deixando os tubérculos no solo. Que é exatamente esse o objetivo da planta, né? Deixar essas estruturas lá no solo, que com o tempo, né, se um animal consome nessas folhas, então ele vai consumir a parte aérea, mas a parte dos tubérculos vai ficar abaixo do solo, com acúmulo de reservas, que depois vai poder ser utilizado para a produção de novas plantas, né? Que aí vão continuar todo o processo de multiplicação ali naquela área. Por isso que é muito difícil de controlar essa planta. Ok? Então, mas é bem tranquilo, né, de classificar. Então, é o primeiro exemplo que eu consegui coletar aqui para mostrar um tipo de raiz tuberosa. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui por enquanto com raízes, né? São as, como eu comentei lá no começo, é a estrutura vegetal mais simples. E aí eu vou comentar na próxima aula sobre caules. E aí já vou também, sempre que possível, falar sobre algumas diferenças de caules e raízes, para ajudar inclusive a fixar o conteúdo que a gente observou aqui na aula de hoje. Então muito obrigado pela atenção e até a próxima.